Olá pessoal, nós estamos gravando hoje um episódio especial, por isso nós não estamos na nossa casa espírita, estamos gravando aqui na minha casa. Esse que vai ser o primeiro episódio de uma série de 4 estudos comemorativos dos 7 anos de atividade do grupo de estudo minucioso do Evangelho da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, em Uberaba. Então é um episódio festivo, muito embora não estejamos no salão, rodeado das pessoas queridas que nos têm ajudado ao longo desses 7 anos. A temática que nós escolhemos para iniciar essa série comemorativa de 4 estudos é a obra Paulo e Estevão, mais precisamente a primeira parte do livro. Então nós vamos nos debruçar sobre um trecho específico do livro Paulo e Estevão, um fragmento específico da obra, que é essa primeira parte. E mais precisamente em torno de 2 personagens que são personagens emblemáticos dentro dessa obra. Muito embora o personagem central, em torno do qual gravita toda a trama, seja a figura de Paulo de Tarso, merece nosso apreço, nossa dedicação, no entendimento do testemunho de cada um, as personagens de Estevão e de Abigail. Então, nessa série de 4 estudos que se iniciam hoje, nós vamos nos concentrar na compreensão do testemunho dessas 2 personagens, Estevão e Abigail. Vai ser um estudo, portanto, de caso, um estudo de caso que pretende extrair a substância, a essência do que significou a participação, a cooperação desses 2 espíritos dentro da grande epopeia paulina, dentro da grande aventura cristã que foi a experiência de conversão de Paulo de Tarso. E eu queria iniciar esse trabalho também lembrando que a inspiração para esse estudo do Paulo e Estevão, esse adendo, esse hiato dentro da nossa série, da série do Miudinho, veio muito da convivência com os amigos do NEP Brasil, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que reúne vários grupos de estudo do Evangelho espalhados pelo Brasil. O nosso grupo está afetivamente vinculado a essa equipe de trabalho. Nós nos comunicamos, mantemos contato pelo WhatsApp, e nesse contato pelo WhatsApp nós tivemos a ideia, a inspiração de iniciarmos uma sequência de estudos, cada qual na sua casa, na comunidade do seu lar, mas permutando uns com os outros os entendimentos, os aprendizados, os insights que a leitura da obra nos trazia. Nós compartilhávamos essas leituras, muitas desses trechos, esses fragmentos escolhidos se tornaram banners, se tornaram cartazes virtuais que circularam por aí, as pessoas tomaram conhecimento, se comoveram com essa iniciativa produzida pelo NEP Brasil. Então, queria agradecer esses amigos, mandar um abraço para cada um deles, porque essa iniciativa ela foi motivadora para que nós realizássemos essa série de estudos em torno da primeira parte do livro Paulo e Estevão. E eu queria abrir esse estudo com o prefácio do livro, que é intitulado Breve Notícia. Lá no prefácio, o Emmanuel ele faz um comentário especificamente sobre a participação de Estevão e, por extensão, a Abigail, na epopeia paulina, quando ele diz assim: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Então, Paulo e Estevão ele é a obra magna dentro da grande literatura psicografada por Chico Xavier, que por si só é um capítulo à parte dentro da tradição literária do movimento espírita. Mas a primeira parte, Estevão parece ser o grande paladino, a figura heróica do livro nessa primeira parte, enquanto Paulo ainda enverga a personalidade de Saulo de Tarso, o rabino orgulhoso, na figura de um perseguidor do cristianismo nascente. Estevão ele toma o holofote para si, vamos dizer assim, porque a construção literária de Emmanuel ela se parece muito com a construção cenográfica, uma construção cênica, onde os personagens eles recebem uma luz, um enfoque literário especial para poder tomar frente, para poder se destacar dos demais. E a figura
que recebe essa luz, né, esse enfoque literário e cenográfico dado por Emmanuel, na primeira parte do livro Paulo e Estevão, é a figura de Estevão. E Emmanuel começa a fazer isso já no prefácio, quando diz que sem Estevão não haveria Paulo de Tarso. E ele continua dizendo: a contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Então, se Paulo é a figura magna dentro da história do cristianismo, dentro do Mediterrâneo, desenvolvimento do cristianismo no contexto das cidades que margeavam o Mediterrâneo, né? Paulo é o grande responsável pelo fato do evangelho ter sido expandido para além da Palestina, né? A figura de Estevão aparece como uma espécie de paradigma, de padrão de comportamento cristão que vai acompanhar Paulo ao longo dos seus 30 anos de carreira apostólica. Então Estevão é um vulto constante, né, guiando, conduzindo, norteando os passos de Paulo. Em alguns momentos em que o primeiro impulso é ainda do Espírito em processo de conversão, já que a conversão de Paulo ela não acontece de pronto, ela se dá ao longo dos 30 anos de carreira apostólica, né? A figura de Estevão está ali sempre como uma espécie de estrela guia, de foco luminoso, conduzindo a conduta de Paulo. Daí Emmanuel mencionar a lei de cooperação, porque Estevão coopera com Paulo diretamente ao longo de toda a sua tarefa. E aí continua Emmanuel dizendo: e para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Empreender a renovação do mundo. Então, Emmanuel trata o Evangelho como um grande empreendimento, né? E como todo grande empreendimento, existe sim a figura de liderança, a figura de gestão, de coordenação do trabalho, mas existe também a figura daqueles que trabalham com ou trabalham junto, aqueles que operam com os cooperadores. Então, se Jesus contou com os 12 apóstolos ou os 12 discípulos diretos, a figura de Paulo contou também com cooperadores encarnados, como foi Barnabé, Lucas, Silas, Timóteo, mas também com cooperadores desencarnados, aqueles que o precederam na vida espiritual, com destaque para a figura de Estevão e para a figura de Abigail. E aí já no primeiro capítulo, intitulado Corações Flagelados, nós vemos Emmanuel, ele dá vazão total para essa técnica literária, né? esse método de construção da narrativa, que é muito próprio dele, em que ele primeiro descreve o contexto para depois construir a substância, a essência, o núcleo do seu texto, da sua narrativa. Então, Emmanuel ele tem esse cuidado e isso é muito oportuno para nós, porque é a partir dos paralelos entre o contexto atual e o contexto descrito na obra, uma obra que descreve eventos que se deram no primeiro século da nossa era, né? Eventos que aconteceram há 2000 anos atrás, né? Ele permite que a gente possa extrair elementos, componentes da experiência no passado, da experiência de 20 séculos atrás, para termos referência para as experiências nossas nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, a compreensão do contexto descrito por Emmanuel é muito importante. Um contexto que é descrito na sua natureza geográfica, na sua natureza climática, geológica, um contexto que é descrito na sua natureza sociológica, na sua natureza política, na sua natureza cultural. Então, todo esse cenário que Emmanuel descreve, que ele desenha, que ele constrói, ele nos ajuda no processo de situação, né? No esforço de situar o personagem,
o contexto e o paralelo desse personagem e desse contexto com a nossa vivência atual no contexto dos dias de hoje. Então Emmanuel ele vai descrevendo esse contexto sociopolítico extremamente instável, conturbado da cidade de Corinto, onde viviam Gesiel e Abigail, quando ele diz que nesse ano de 34, o ano em que começa a se desenvolver a trama, a cidade, no caso Corinto, em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. Então eu destaquei aqui nesse trechinho, violenta revolta de escravos oprimidos. O Emmanuel ele poderia iniciar a narrativa dele simplesmente falando das revoltas, descrevendo o comportamento hostil, violento, agressivo de muitos escravos. Mas acontece que Emmanuel ele consegue promover uma descrição do contexto sociológico nas suas muitas facetas, nos seus muitos ângulos, nos seus muitos pontos de vista, nas suas muitas perspectivas. Porque se existe a figura de um escravo oprimido, também existe a figura de um senhor opressor. E essa justiça na narrativa é algo muito peculiar na literatura do Emmanuel, sobretudo aqui em Paulo Estevão. Ele vai descrever o comportamento revoltoso, agressivo, violento do escravo, mas também vai descrever o comportamento vilipendioso, corruptível, também agressivo e violento da figura do opressor, do senhor que explora, do senhor que oprime, né? E aí ele começa a tratar especificamente de um opressor dentro dessa estrutura de poder que Roma implantava nas suas províncias, no caso especificamente a província da Acaia, onde se encontrava Corinto. Então ele começa a falar do Licínio Minúcio e diz assim: Licínio Minúcio chegara ao poder mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia, próprio dos jogos políticos, né? Então, onde nós temos uma trama que envolve as questões de ordem política, o poder político, o poder de Estado, sempre existe ali uma engrenagem de manipulação do poder em que o componente que favorece a ascensão ou a queda de uma dessas figuras de poder é sempre a intriga ou a calúnia. Isso não é algo difícil para nós, no contexto atual, compreendermos, porque existe um paralelo relacionado, né? Existe algo análogo a ser percebido nas relações políticas de hoje, né? Então, jogos de intriga e de poder. E continua Emmanuel. Iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações, a pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Arbitrárias expropriações. À medida que a gente vai lendo esse primeiro capítulo, Corações Flagelados, a gente vai percebendo que o Licínio Minúcio ele é uma espécie de explorador da miséria alheia e um acumulador de propriedade fundiária, à semelhança daqueles que nós chamamos atualmente, que as ciências sociais chamam atualmente de grileiros, né? A figura do grileiro. Quem é um grileiro? Um grileiro é aquela figura abastada, aquele latifundiário, né? Que acumula terras ou se apropria de terras mediante uma documentação falsa. Ele recebe, inclusive, esse nome grileiros, porque era comum que documentos falsos, né, lavrados aí mediante propina, suborno, muitas vezes ameaças, fossem guardados dentro de gavetas com a presença de grilos, de insetos, mediante o processo de deterioração do papel do documento falso, né, fizesse parecer com que esse documento fosse mais antigo do que realmente era. Então o documento ficava amarelado, ficava manchado,
parecendo ser um documento de 50, de 80 anos de idade, quando na verdade era um documento recém-forjado. E aí esses proprietários de terra, eles apresentavam esse documento junto a uma pequena propriedade, junto a um pequeno agricultor que praticava agricultura de subsistência e confiscava essas terras, né? Tomava para si essas terras, alegando ser o dono legítimo. O Licínio Minúcio fazia essa prática na Acaia do século I, né, do ano 34. Ele acumulava propriedades de terra fazendo isso, né? Aquilo que o Emmanuel chamou de arbitrárias expropriações. A pretexto de garantir a ordem pública, o que é importante. Ele usava o seu cargo político, a sua posição política, para poder promover esse processo de exploração. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. E aqui Emmanuel ele é revolucionário no sentido da crítica contextualizada, né? E sutil e implícita, que só olhos de ver, corações mais sensíveis ao panorama histórico em que o livro é publicado, porque existe um contexto narrativo e o contexto editorial, né? O contexto narrativo aqui no caso é a Grécia do século I. Agora, o contexto editorial, o contexto em que a obra é publicada, em que ela vem a lume, é o contexto da década de 40, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então, no auge da Segunda Guerra Mundial, a obra é publicada em 1942, né? Nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial, em que o nazifascismo se expande pela Europa através da expansão militar de Adolf Hitler, né? Então nós temos ali o Holocausto, o extermínio, a prisão, tortura e extermínio, perseguição sistemática às famílias judaicas. Então, num contexto de perseguição judaica, Emmanuel publica uma obra que descreve o antissemitismo já na Roma antiga, né, em que a rapina romana, o poder romano, promovia uma perseguição preferencial por famílias judaicas. Então isso é muito impactante para a época, né? Enquanto boa parte do mundo ainda se negava a admitir, ou melhor, sequer suspeitava do que se passava na Alemanha nazista, né? Emmanuel já denunciava esse ódio como uma coisa antiga, uma coisa que poderia ser remetida ao primeiro século da nossa era, né? E aí ele continua descrevendo esse processo de extorsão, quando diz que e não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade, Corinto, uma angustiosa e permanente ameaça. Não era só Licínio Minúcio o problema, porque é algo que a gente percebe em momentos em que o autoritarismo, a violência, a desumanidade no trato com o semelhante se torna norma, né? Aliás, em tempos de anomia, de ausência de norma, de ausência de lei, muitas vezes as leis propostas elas acabam sendo marcadas, estando impregnadas de um impulso de violência, né? de um propósito de violência que se faz implícito. E aí, nessa situação, o peso dessa responsabilidade, da responsabilidade de se difundir ideias de violência e de ódio, não pode recair sobre uma pessoa só, porque uma andorinha só não faz verão, né? Uma liderança em específico, a liderança, por exemplo, de Adolf Hitler, não promoveu o fenômeno sozinho, né? O fenômeno do nazifascismo na Europa da década de 40, do século XX. Por isso, Emmanuel vai dizer, seus asseclas espalhavam-se em vários pontos das vias públicas, provocando cenas insuportáveis, características de uma perversidade inconsciente. Seus asseclas. Então, por detrás do autoritarismo
e do discurso de violência e ódio e as práticas de apropriação indébita empreendidas pela figura de Licínio Minúcio, existiam aquelas pessoas que estavam autorizadas a agir assim e que agiam por um mecanismo de legitimação da prática, né? Na medida em que a figura de autoridade máxima na região mantinha uma prática e um discurso de ódio, de violência e de opressão à figura do mais fraco, isso legitimava práticas análogas ou semelhantes por parte dos seus subordinados, daqueles que agiam em seu nome. E isso estava disseminado pelas ruas e as esquinas de Corinto no ano 34. E é aí, nesse momento, em que o Emmanuel ele consegue fechar a descrição desse quadro, né? Então, uma cidade romana, muito próspera, onde existia prosperidade, existia a relação opressor e oprimido, a figura de quem explora e a figura de quem é explorado. E aí, dentro desse contexto, existe também uma reação de violência, de inconformismo, de revolta por parte do oprimido. Isso desencadeia por si só uma reação de violência, autoritarismo por parte do opressor. Então ele descreve esse quadro dizendo que esse opressor, a figura desse opressor está encarnada dentro do contexto da sociedade coríntia do século I, na figura de Licínio Minúcio e os seus asseclas espalhados pelas ruas de Corinto. E aí é que ele descreve então a famosa cena, né? A conhecida cena inicial do Paulo Estevão, em que um judeu da diáspora, um judeu helenista, um judeu que vai viver na Grécia, que cria seus filhos na Grécia, longe da Palestina, porém dentro dos pressupostos da cultura judaica, chamado Yoredeb, né? Se escreve Yoshedeb, muita gente fala de Yoshedeb, mas Yoredeb, Ben Yared. Então ele atravessa as ruas de Corinto, mais precisamente na praça, na ágora central de Corinto, para comprar hortaliças, para comprar alimentos para a refeição que ele ia realizar com a família naquela manhã de domingo, quando ele então se encontra com um grupo de asseclas de Licínio Minúcio, de seguidores de Licínio Minúcio, mais do que oficiais romanos, do que guardas romanos, do que funcionários da segurança pública romana, eram sobretudo seguidores dos ideais de administração difundidos pela figura de Licínio Minúcio. Então, Yoredeb ele atravessa a ágora central de Corinto e se depara com um grupo de oficiais romanos, aliás, em dois momentos distintos e sequenciais, né? Em que ele é agredido ostensivamente pelo abuso de autoridade desses oficiais romanos, né? O abuso de autoridade impregnado de antissemitismo, né? Então ele é agredido fisicamente, é esbofeteado pela figura desses funcionários romanos. Justamente numa manhã em que Licínio Minúcio, ardilosamente, né, safamente, havia difundido a notícia de que aqueles que tivessem queixa da sua administração, que tivessem alguma reclamação a fazer, que poderiam torná-la público. Na verdade, era uma armadilha. O que Licínio Minúcio queria era que aqueles que estavam descontentes com o governo romano tornasse esse descontentamento público e isso servisse de pretexto para que ele pudesse confiscar mais terras, se apropriar de mais propriedades de forma indébita, mas com um discurso de estabelecimento de ordem, de disciplina social, né? E aí o Yoredeb comete um grande erro, porque tomado de muita revolta, de muita mágoa, de muito ressentimento, então ele procura a autoridade do Licínio Minúcio, ele aparece numa audiência pública e lá ele faz a queixa relativa às agressões que ele havia sofrido naquela manhã. E em função dessa expressão pública em que ele manifesta para que todos ouvissem o seu descontentamento com a autoridade romana, então Licínio Minúcio
ele acaba se utilizando disso para confiscar a pequena propriedade de subsistência do velho Yoredeb. Então a leitura dos autos na audiência em que o Yoredeb tem a sua propriedade confiscada aparece na descrição de Emmanuel nos seguintes termos, né? Em que o arauto do Licínio Minúcio vai ler o texto dizendo: o legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Yoredeb Ben Yared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal, aí entra a prática de grilagem, né, já naquele tempo, ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. Provar a qualquer tempo, porque certamente ele ia apresentar alguma documentação falsa, uma documentação lavrada, né, com aparência de envelhecida, que lhe outorgasse direitos sobre a pequena propriedade do Yoredeb, que era uma propriedade vizinha à sua, inclusive. Então, o Emmanuel vai descrever que a revolta, né, o inconformismo, a reação de raiva, de ressentimento por parte do Yoredeb é imediata. Ele retorna para casa, ele caminha de volta para casa, mas com o coração muito amargurado, querendo uma justiça imediata, uma justiça que implicasse em reparação e punição por parte desses abusos que ele havia sofrido. Tanto em relação ao encontro com os pequenos oficiais, né, com os quais ele tem o desprazer de cruzar na via pública de Corinto, quanto por parte da autoridade máxima do Império Romano em Corinto, que era a figura do Licínio Minúcio. Então Emmanuel diz assim: ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro cansado e dolorido. Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Então, o Emmanuel ele aqui descreve um drama social da época, que é o drama social também de muitos países periféricos no mundo atual, né? Que é o drama da violência no campo, né? Países que têm dificuldades no setor fundiário, que tem uma história de partilha do patrimônio fundiário cercada de injustiças, de apropriações indevidas, né, de concessões injustas. E esses países, essas regiões, e Roma não era diferente, né, são sempre marcadas pela violência no campo. O Emmanuel poderia começar a sua narrativa da tragédia da família Yoredeb aqui, a partir desse momento em que Yoredeb põe fogo na fazenda de uma autoridade romana. Mas ele não faz isso. A opção de Emmanuel é muito mais intensa numa perspectiva narrativa, porque ele apresenta o ato, mas antes ele tem cuidado de descrever o contexto. O que desperta ódio? O que desperta o gesto violento de Yoredeb? Ele tem o cuidado de escrever isso antes. Porque senão seria muito fácil julgar, né, a atitude do Yoredeb. Ele pôs fogo na fazenda de uma autoridade romana e por isso a família dele passou por tudo que passou. O Emmanuel tem o cuidado de escrever: olha, este homem estava em desespero. A atitude violenta dele, o processo de invasão da propriedade privada alheia, de incêndio criminoso por parte dele, isso tudo é antecedido por uma série de injustiças e de abuso de autoridade por parte do governo romano, especificamente do governador da região, que era o Licínio Minúcio. E aí o Emmanuel ele completa dizendo assim: o rastilho comunicou-se célere, e em rápidos minutos o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Então olha a delicadeza e a sutilidade literária de Emmanuel ao dizer que é o que se dá em situações de violência, né? Quando você tem um opressor, você tem um oprimido que se revolta e que reage com violência, e aí violência gera mais violência,
e o incêndio se torna incontrolável, porque a violência é um processo destruidor, avassalador e que se propaga com uma velocidade incrível, à semelhança do fogo no capim. É o que acontece no campo brasileiro, na região, na zona rural brasileira, esses processos de conflito entre grandes propriedades de terra, pequenos proprietários de terra. Isso tudo não vai ter fim enquanto a solução proposta for sempre a violência, tanto de um lado quanto de outro. O Emmanuel está falando sobre isso. Ele está tocando nessa questão, uma questão tão delicada, né? Uma questão tão complexa, tão melindrosa, né? Para se tratar nos dias de hoje, que Emmanuel já estava tratando isso em 1942, né? Em 1942, no Brasil, saindo da sua estrutura agroexportadora somente, né? Um país ainda provinciano, rural, com boa parte da sua população vivendo no campo, iniciando um processo, ensaiando um processo de urbanização, desenvolvimento urbano-industrial, o Emmanuel vem com uma análise dessa, né? Com a descrição clássica, típica de violência no campo, em que existe a figura de opressor, a figura de oprimido, e onde o processo de violência se inicia e depois se torna incontrolável, né? Então, o Yoredeb chega em casa e relata para os filhos tudo que havia acontecido, né? E aí inicia-se a participação de Estevão e de coadjuvante, ainda no momento, a figura de Abigail, né? Consolando o pai, abraçando o pai, ela dando ternura, enquanto Estevão norteava o comportamento com base nos pressupostos da tradição de Israel, da tradição de espiritualidade profunda que ele tinha no coração e que ele havia herdado da mãe, né? Sobretudo da mãe, na leitura dos textos sagrados. Então, o diálogo que se dá aqui entre a figura paterna, Yoredeb, e o filho Gesiel é algo memorável, né? O cartão de visitas do Gesiel, do Estevão, né? É como ele aparece no livro. É com esse diálogo com o pai, né? E o diálogo começa quando o Estevão fala, ainda Gesiel, né? Então nós vamos ter o cuidado aqui de mencioná-lo como Gesiel ainda, né? Então Gesiel diz para o pai: meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? E aqui um intérprete mais desavisado e um pouco apressado no entendimento vai entender que Gesiel está dizendo para o pai: pai, por que você pôs fogo na fazenda do Licínio Minúcio com o próprio esforço, com as próprias mãos? Por que você não aguardou que Deus o fizesse? Parece, né? No primeiro olhar parece que Gesiel está dizendo isso, mas não é. Porque justiça divina, no entendimento desse espírito, desse coração maduro, né, desse coração lúcido, é misericórdia. Então ele pensa na ação da justiça divina não como uma justiça vingadora, né, mas sim como uma justiça reparadora do mal. Então a justiça de Deus, nessa situação específica do Yoredeb, poderia agir como suprindo Yoredeb das necessidades básicas, fundamentais para a subsistência dele e da sua família, né? Por alternativas, por caminhos outros que ele não podia enxergar naquele momento, mas que Deus o conduziria para isso, né? Outras formas de subsistência que não fosse a propriedade de terra que ele havia perdido para a rapina, para a ganância romana. Então a justiça divina poderia estar agindo dessa maneira. Mas o entendimento de Yoredeb, só havia uma maneira de agir. E ele temia que Deus não agisse assim, que era a reparação violenta, né? O olho por olho, dente por dente. Tanto que ele diz para o filho, né? Está escrito nos mandamentos: não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei. Então não é Deus que retifica, não é Deus que corrige, não é Deus que repara. No entendimento de Yoredeb, é ele próprio, né? Deus não teria competência para fazer isso. Ele até criou a lei, mas ele não aplica bem. No inconsciente,
numa camada subliminar da fala dele, é isso que ele está dizendo. E é isso que muitos de nós dizemos em várias situações de injustiça, né? Que sofremos. Eu vou fazer justiça, eu vou agir por conta própria, porque Deus é lento, porque Deus é moroso na aplicação dessa justiça e eu tenho pressa que ela se cumpra. E a maneira como nós queremos que ela se cumpra, através do olho por olho. Se eu sofri uma injustiça tem que ser praticada contra aquele que foi injusto comigo. É como a gente entende, é como Yoredeb entendia. Porquanto fomos expoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. Então, esse entendimento do não furtarás, que vem sempre dissociado do não matarás, né? Isso é histórico, isso antecede a vinda de Jesus. Então, nos fundamentos da lei ética que governa a nossa evolução planetária, que estão contidos lá nos 10 mandamentos, no Decálogo de Moisés, lá existem 2 mandamentos fundamentais, basilares, que é o não furtarás e o não matarás. Muitas vezes, o nosso olhar sobre o não furtarás entende que em caso de se sanar ou se corrigir o não furtarás, em que nesse caso é permitido não matarás. Isso já aconteceu na maneira como a Israel do tempo de Moisés interpretava o próprio decálogo, né? Para coibir ou reprimir o não furtarás, aplica-se, aliás, há um relaxamento com relação ao não matarás. Matar pode, desde que seja para impedir o furto. É assim que se entendia, né? Como Yoredeb compreendia que aquela apropriação indébita do seu território era um furto, e era, não vamos negar, né? Era uma forma de furto, então eu posso matar, eu posso destruir, né? Como uma forma de reparar o erro que cometeram comigo. Esse era o mesmo critério aplicado pela própria Roma, a própria Roma pagã, né? Roma reagia ao furto, à apropriação indébita, também com a violência de morte, né? E Gesiel está dialogando com o pai sobre isso, né? Será que esse furto tramado pelo Licínio Minúcio, em que ele se apropriou da nossa terra, isso justifica qualquer ato de violência? Justifica um desrespeito a um outro mandamento tão santo quanto o não furtarás, que é o não matarás? Por isso, ele diz para o pai: acima de todas as determinações, porém, meu pai, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento. Então existe uma lei que ela é norteadora da vivência de todas as outras manifestações da legislação divina dentro do decálogo, que é o amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, acima do meu amor próprio, acima do meu amor pelas coisas, pela terra, pela casa, pelo carro, existe um amor a Deus. E não se ama a Deus sem amar o semelhante. Um mandamento não se dissocia do outro, porque são um mandamento só. Aliás, o amor por Deus, o amor a Deus, se manifesta através do amor pelo semelhante. E quando nós falamos de semelhante, nós estamos falando de qualquer um. Bom, assim que o Gesiel disse para o pai então manda aquele argumento, que é um argumento que a gente encontra na boca de muito religioso hoje, inclusive dentro do movimento espírita. Amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. Suspirou Yoredeb amargurado. Então, um processo de amargura, porque ele sabia que aquilo não era a vivência da lei. Uma vivência integral não era. Era uma vivência meio termo, né? A vivência integral é aquela que você ama qualquer um. E o Yoredeb vai dizer: o romano cruel não consigo amar. Estamos vivendo isso em nossos dias, né?
Eu amo o espírita, mas o católico eu não consigo amar, né? Eu amo o brasileiro, mas o sírio eu não consigo amar, né? Eu amo o companheiro do meu partido político, da minha preferência política, mas o opositor político eu não consigo amar. Então, o nosso entendimento da lei de Deus também está um entendimento meio termo, um entendimento que não é integral, que não é pleno, que não é absoluto, que não é completo. Ele é parcial, né? Nós não estamos conseguindo andar as 2.000 léguas que Jesus recomendou. A gente dá conta de fazer o básico, amar os nossos, amar aquele que se parece comigo, aquele que se cultua os meus ideais, as minhas crenças e os meus valores. Agora, aquele que se opõe a mim, aquele que pensa diferente, aquele que caminha por outros caminhos, esse eu não consigo amar. E o Redeb também não sabia amar o romano cruel, né? E aí o Gesiel diz para o pai: mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus? Continuou o jovem compadecido, destruindo suas obras? E quando a gente diz destruir as obras de Deus, não é só a obra material. Se houve uma movimentação espiritual, um empreendimento espiritual para que um sorriso fosse estampado no rosto de um companheiro, se houve um investimento por parte da espiritualidade, a ação dos benfeitores, para que eles conseguissem marcar o rosto, o semblante de um companheiro com um sorriso, se de repente com uma palavra ferina, uma palavra áspera, uma palavra ruidosa, eu desmantelo, eu desintegro esse sorriso no companheiro que estava ao meu lado, que veio ter comigo, o que eu fiz se não destruir a obra de Deus? Aquele sorriso era a obra de Deus e eu destruí. Quando eu trabalho contra o esforço divino de implantar a felicidade, o bem, a paz nos corações humanos, eu não posso me chamar de cooperador de Deus. Eu sou um perturbador da paz de Deus entre os homens, nos corações, né? E aí acontece que quando eles terminam esse diálogo, batem a porta da família de Yoredeb, né? Onde vivia Abigail, Gesiel e ele, e era a autoridade romana, eram os guardas, os asseclas, os prepostos de Licínio Minúcio que haviam comparecido ali para prender toda a família e dirigi-los a um julgamento, né? Nesse julgamento eles são atados, Gesiel é condenado às galés, é condenado ao remo, né? E o Redeb é então condenado à morte, ao flagelo e à morte, né? E aí no momento em que ele está sendo açoitado, né, por cilícios, né, por um instrumento de tortura, porque Licínio Minúcio ele era favorável à tortura, né? Ele era um propagador da tortura e ele era um aplicador dessa mesa de tortura a pretexto de se manter a ordem e a segurança na Corinto do século I, né? E ele tortura aquele velho, ele tortura aquele idoso, aquele judeu ancião até a morte, né? E o Emmanuel descreve essa cena comovente, né? Dolorosa, né? O Paulo Estevão é um livro que mexe com a nossa estrutura emocional. Você lê o primeiro capítulo e termina ele com a estrutura emocional extremamente afetada, tocada pela narrativa de Emmanuel. E é Emmanuel que vai dizer: os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, àquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar. Então Emmanuel faz questão de escrever Deus como o avesso, né? O contrário de tudo aquilo
que a águia romana entendia como autoridade de governo, porque Deus é descrito por Emmanuel aqui como um Deus de ternura e de bondade, de ternura e de amor, de ternura e de misericórdia. Então, esse é o Deus de Israel. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é ternura. Ele não é ordem disciplinar estabelecida com as armas. Ele não é governo que se utiliza da autoridade para expropriar o mais fraco, para usurpar o oprimido. Isso não é o governo de Deus, isso é o governo dos homens, né? Com as características e as dificuldades, e as limitações e as fragilidades do temperamento humano. O governo de Deus é outra coisa. E a essa autoridade maior, atemporal, eterna, que é a de Deus, que Abigail recorre. E recorre de uma maneira inusitada, né? Dando mostras de fé invejável, em tão amarguradas circunstâncias, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, aqui nós damos uma pausa, né? Porque ela movimenta o olhar na horizontal, né? Dentro de um contexto imediato, de um drama do momento presente, que era o flagelo do pai, mas em seguida ela verticaliza esse olhar, ela verticaliza os sentimentos. E aquele sentimento que era um sentimento de pesar, de lamento, de amargura, ao se verticalizar, quando ela olha para o céu, se torna um sentimento de valentia moral, né? De coragem espiritual. Começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Esse processo de verticalização do olhar e, consequentemente, dos sentimentos se exterioriza na maneira que é peculiar ao sentimento, que é a arte, né? Então, todo sentimento, quando se expressa através da palavra, através do som, através da cor, através da forma, através do movimento, ele se expressa na forma de arte. Porque a única coisa capaz de calar a violência, a truculência, o abuso de autoridade, o egoísmo social é a arte. É a arte do espírito, é a arte que espalha a paz, que espalha a harmonia, que propõe e convida ao entendimento entre as criaturas, né? E ela inicia com a sua prece, aquele salmo memorável do livro Paulo Estevão, algo que alguns chamam de prece dos aflitos, né? Outros chamam de luz divina. Senhor Deus, Pai dos que choram. E aí, em outro momento, num próximo episódio, a gente vai tratar especificamente dessa prece. Mas ela começa a cantar esse salmo, né? Que Emmanuel resgatou na literatura dos seus romances, né? Que ele traz a lume através do livro Paulo Estevão. E ele finda o capítulo 1 dizendo que o canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um rouxinol que cantasse, ferido numa alvorada de primavera. Então, que nesses dias tenebrosos, nesses dias complicados, em que as pessoas se detestam, se odeiam por bagatelas, por filigranas, por questões menores de ordem política, de político-partidárias, em que as pessoas disputam o bem material de forma hostil, de forma áspera, que nesses dias a vivência do tarefeiro do Evangelho, do servidor do Evangelho, seja um grande canto, um grande hino de amor, né? Anunciando uma era primaveril, anunciando uma alvorada luminosa, anunciando a vitória das flores sobre os pedregulhos, a vitória do sol sobre a escuridão. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo episódio.